Olá, pessoal. Bem-vindos a uma nova live. Estava com saudades de vocês. Paula, bem-vindo, pessoal. Hoje anunciei a volta às minhas lives, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Esse ano foi um ano bastante intenso, repleto de atividades, vai continuar sendo repleto de atividades. E hoje eu vou fazer essa live em homenagem às pessoas que ainda estão em relacionamentos abusivos e as pessoas que estão próximas a outras que estão em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos e que têm muita dificuldade de sair desses relacionamentos e explicar o porquê da dificuldade de sair de relacionamentos tóxicos, sabendo que vocês vão ter a capacidade de sair desses relacionamentos. E o que faz das pessoas que estão nesses relacionamentos, porque que quando elas entram, elas já até podem saber que estão nos relacionamentos tóxicos, nos relacionamentos abusivos, mas tem uma dificuldade enorme de sair deste emaranhado, dessa toxicidade. E muitas vezes quando sai, e até sair, existe uma dificuldade enorme para entrar em contato com o verdadeiro eu, sem medo do novo e na conquista legítima de si mesmo, que deve e pode acontecer ainda no processo da separação de um narcisista perverso ou de uma pessoa que retira toda a tua possibilidade de ter uma experiência livre, liberta, afetiva, onde não existe acuamento, não existe desvalorização do outro, onde existe companheirismo e amizade, respeito e admiração. Então, a questão que eu trouxe aqui para vocês, para entender qual que é a dificuldade para sair desse relacionamento, é porque quando a pessoa entra na relação, ela está totalmente, por mais que saiba, e que todo mundo já diz aí, né, porque tem o love bombing, e que a pessoa vai e te promete um mundo e depois ela vai te dificultar esse mesmo mundo que ela prometeu para você. Então, por que acontece essa dificuldade de trazer a pessoa para a realidade, de que essa pessoa não vai trazer mais esse mundo que ela prometeu? E sim, você está vivendo um verdadeiro inferno, com poucas brisas de afeto. Então, o que acontece? Essa toxicidade, ela representa a anestesia que tem na parte da relação, onde o abusador ele tem a maestria de fazer você não perceber o que você percebe, de você desistir de você mesmo e dele te convencer o quanto que ele fica sendo o principal da história, ele fica sendo a pessoa mais importante do teu ego, porque é um sequestro de alma, é um sequestro da personalidade da pessoa. Então ele vai inferindo em desqualificação onde ele fica no lugar do suposto saber. Como que ele faz isso? Porque ele sabe articular muito bem. E por que ele faz isso? Que é o principal, vocês conhecerem o mecanismo do abusador, para vocês saberem como se libertar dele. E por que existe essa dificuldade? Existe uma desconstrução delicada e massiva da tua identidade. Por que ele faz isso? Essa que é a grande pegada. Por que o narcisista ele quer destruir a tua identidade? Então, o que acontece? É uma pessoa que tem um vazio interior muito grande. Ele não construiu a subjetividade dele. O que significa quando a gente fala que o abusador ele não construiu a subjetividade dele? Ele não tem noção desse eu interno. Ele só tem noção desse eu interno quando ele é iluminado pelo olhar do outro. Então, o olhar do outro que vai dar significado para ele. Então, ele vai ser uma pessoa vazia por dentro, e que não pode entrar em contato jamais com esse lugar vazio. Então ele mata e morre para não ter contato com esse lugar vazio. E ele cegamente ele fica pedindo um olhar de holofote, que o olhar do outro sirva de holofote para que ele possa se iluminar.
Sim, ele promove nas pessoas uma questão de, a gente pode falar de vampirização, porque ele suga a sua atenção para dar atenção para ele e para ele ser cada vez mais importante. Então, quem precisa muito disso é quem realmente está precisando, quem não tem essa percepção de si mesmo, quem não tem a percepção do quanto que pode ser ter uma identidade. Então, o próprio abusador, ele não tem a percepção íntegra de que existe um eu dentro dele. Ele não sabe disso daí. Mas ele nem sabe que ele não sabe. Esse que é o ponto. Porque ele está tão cego no mecanismo de defesa, ele está fazendo o melhor para ele sobreviver, que é pedir o olhar dos outros. E aí, muito bem, aí você, olha que interessante, você já deu o olhar para ele. Ele te convenceu que valia a pena você dar o seu olhar para ele. E você ficar encantada por o quanto que ele é bacana, o quanto que ele é magnânimo. Na medida que você deu esse olhar e que ele sentiu que você iluminou ele e que você já é uma presa, porque você já está impactada por ele e já dá a luz para ele, a tua luz não tem mais valor. Porque o narcisista, ele sempre precisa de pessoas, de fazer um show pirotécnico e achar várias e várias pessoas o tempo todo, pipocar em grupos, para que ele seja o centro das atenções de bacana, de legal. Por isso que muitas vezes fala assim, como ele é um narcisista, ele é super legal, ele é legal com todo mundo. A única função do narcisista ser legal com todo mundo é que ele precisa dessa luz do olho do outro, olhando para ele e dando holofote para ele. Então ele confunde as pessoas e te confundiu num primeiro momento porque você fez essa parte de dar o holofote. Só que quando você fica com ele e essa luz, ela já não esquenta, já não ilumina mais ele e ele vai precisar de outras luzes, o que ele faz com você que está grudada nele e se ele quer um interesse seu? Por exemplo, você tem uma rede social boa, você é uma boa profissional, eu estou falando pelo sexo feminino, mas pode ser de ambas as partes, porque tem muito homem sofrendo com mulher abusiva e narcisista de monte também. E tem todos os tipos de casais, em todos os tipos de vínculos de gênero, independe isso daí. Tem a pessoa que ela precisa dessa iluminação que vem do outro. E aí o que acontece? Quando você já está emparelhado com ele, e você já enalteceu ele, e ele já ficou encantado com o teu enaltecimento, porque eles também se encantam de serem enaltecidos. Você perde o valor, a tua luz não funciona mais para ele vai ter que ir para outros lugares receber luz. Só que você, voltando ao que eu falei, você interessa a ele por determinado motivo social, né? Então ele vai te manter no cativeiro, isso é um cativeiro. E como que ele vai te manter para ele continuar com esse lugar de luz se a tua luz não ilumina mais ele e se você aparece como pessoa? Eu tenho uma personalidade, eu estou aparecendo aqui. Eu quero reciprocidade, eu quero aquilo que você me prometeu quando eu fiquei encantada com você. Mas ele não tem mais para dar para você, porque ele precisa de outras fontes, de outros olhares. O teu não adianta mais. Então, como que ele vai manter uma relação para ele se sentir poderoso? Para ele se auto-iluminar se a tua luz não ilumina mais ele. Como que ele vai fazer isso? Como? Se sentindo maior do que você. E como que ele vai se sentir maior do que você, já que a tua luz de olhar não alimenta ele? Diminuindo você. Então ele vai diminuir você. Só que essa pessoa que é o narcisista, essa pessoa morre de medo de abandono. Porque a grande questão dele é que ele não teve ninguém que desse um significado para ele desde o início. Então, como essa pessoa morre de medo de abandono, ela vai fazer um jogo para você de que eu te abandono, eu te pego de volta, eu te abandono, eu te pego de volta. Mas, na verdade, ele está brincando com ele mesmo. Porque eu te abandono é o medo dele ser abandonado. Só que ele projeta isso em você. Ele está projetando todo esse medo em você. E quem fica amedrontada com esse medo de abandono, porque você já tem um trauma de vínculo, ele não vai pegar qualquer pessoa aleatoriamente, é você que vai ficar na máxima potência, vai ficar dilacerada em algo que você poderia estar ao longo da vida curando. Esse abusador, ele não cura essa ferida, ele projeta no outro.
Então, o que que acontece? Você pode perceber todo esse movimento do abusador, você pode perceber toda essa manobra, mas ele ainda está te usando para ele se sentir bem e mais, para os fins que ele tem, que são fins de elevação social, ou, por exemplo, se você faz parte de um grupo, de alguma situação de religião, para você para ele ter um lugar de pertencimento, ele que precisa de um casal, precisa de algo neste sentido. Se ele entende que isso vai beneficiar ele, ele vai segurar você nessa história. Então ele precisa o tempo todo de vários tipos de modelos, vários tipos de pessoas que vão alimentar essa necessidade que ele tem de se iluminar a partir do olhar do outro. E agora, quando você sabe disso, você fala assim, eu já entendi tudo. Esse abusador, inclusive, ele me ameaçou se eu largar ele, me ameaçou. E quando ele ameaça, ele faz. Não é que ele ameaça e não faz, ele faz. Então, ele vai me invalidar frente às pessoas de uma maneira muito mais massiva, ele vai se colocar de vítima, ele vai criar os flying monkeys, que são, antes de você se separar ainda, que são os macacos voadores, que ele vai criar uma história falsa, mas muito bem criada, assim como as histórias que ele cria para você, dizendo que você não é quem você diz que é. Na verdade, ele é assim, mas ele vai falar de você. Então ele vai falar que você persegue ele, que você não deixa ele ter amigos, que você não pode ter contatos com a vida, porque todos esses contatos com a vida que você tem, você deixa ele de lado, você deixa ele esperando. Então, todas essas cenas tendem a causar nos outros uma comoção a favor do abusador. E isso é uma manobra altamente perversa, porque tudo que o abusador está falando de você é o que ele sente e mais é o que ele faz. E as pessoas que não estão despertas, como esse abusador é muito simpático com todo mundo, vão comprar a história dele. Então, como que você se livra? Você vai falar assim, nossa, eu estou num beco sem saída. O que que eu faço? As pessoas vão achar isso de mim, ele é altamente convincente, ele me convence que eu não sou tão boa assim, e eu já estou ficando em dúvida, será que eu sou tão boa assim? Será que eu já fui algum dia? Será que ele tem razão de tudo? Até que você se separa, respira fundo, você se separa e você começa a se lembrar da tua vida antes e depois de estar com ele. E ainda assim você vai ter saudades dos momentos bons, porque esse abusador, ele sabe fazer uma liga afetiva onde você se sente totalmente plena, onde você se sente resgatada e onde você não vai ser rejeitada, porque ele brinca com você com a rejeição, que é o medo dele. Então ele te dá todo o amor, ele faz um teatro, ele te dá todo o amor e logo na sequência ele te destrói. Por quê? Porque ele precisa de você menos para você se sentir mais e ele precisa de você, depois de um tempo, atada a ele, para ele poder cumprir as funções e ele vai se beneficiar dessa relação. Quando você sabe de tudo isso daí, de tudo isso que está acontecendo, o que você pode fazer para se libertar e não ficar com saudades ou com culpa ou com pena dele? Porque enquanto você estiver com pena dele, você acha que ele corre um risco de ficar depressivo, um risco de ficar mal, um risco de ficar... Você ainda está no encantamento dele. Então eu vou contar para você uma história. Esse medo que você tem, que ele passe mal, que ele corra esse risco de ficar depressivo, 99,9%, para não dizer 100% das vezes, não vai acontecer. Mas a sua percepção é 100% verdadeira. E por que a sua percepção dele ficar depressivo, porque você vai abandonar ele, é 100% verdadeira? Porque esse é o medo real dele. O medo real dele é o medo de abandono. E ele faz esse show pirotécnico aí, e ele se faz de importante para você não abandonar ele, para ele ser o especial, porque ele não se sente especial.
Só que ele não entra em contato com isso, ele fez uma clivagem, ele se separou disso para ele não sofrer, ele não tem capacidade de sofrer o medo da perda afetiva ou a falta de amor que ele teve, a falta de vínculo, a falta de contato real que ele teve. Então, quando você vê que ele vai entrar no estado depressivo, que ele pode acontecer alguma coisa, ele não vai entrar nisso, embora isso seja permanente nele. E você vai tirar a projeção que ele faz disso de você, que você não vai aguentar ficar sem ele, e vai entender que ele é que não aguenta ficar sem alguém que ilumine ele ou que ele retire pedaços para ele se sentir existindo. Não é nem melhor do que o outro, é existindo. Porque lembra que o pano de fundo dele aqui dentro é totalmente vazio. Então, fica esperto, porque quem vai ficar mal, na verdade, não é ele e nem você. Você vai se libertar, porque ele não tem a capacidade psicológica, emocional de entrar em contato com o que você vê. Com o que você vê quando você ainda está nesse lugar que a gente chama de tóxico. Mas é uma visão de raio-x que você vê. Você vê sim a depressão dele. Ah, eles não sentem nada. Psicopata não sente, eu não estou falando de psicopata aqui. Psicopata também está numa outra característica que a gente pode falar sobre. Estou falando de um aspecto narcisista que precisa se alimentar do fogo do outro, da identidade do outro, para ele se sentir existindo. Então, só para contar para vocês que a percepção de vocês é válida, existe isso, mas ele não vai vivenciar isso. Então, isso já tira a responsabilidade de vocês, porque ele é assim muito tempo antes de ter conhecido vocês. Então, vocês não vieram para esse mundo para curar a ferida emocional de ninguém, e sim para poder viver de modo saudável. Se vocês rompem com o narcisista, de alguma maneira, vocês, por menos que seja esse desejo de vocês, mas existe a possibilidade de dar um tranco para ele, quem sabe, despertar. Que eu acho muito difícil, mas desejo imensamente que vocês despertem e vejam aonde que está o vazio emocional que está nele. Você pode ter um trauma relacionado ao vínculo, alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas você não é narcisista. Você está na mão de um narcisista. Você vai lidar, se você quiser, no processo terapêutico, vai cuidar das suas dores emocionais, que foram dilaceradas por esse abusador. Você vai cuidar delas, tanto do abuso que ele fez em relação a você, com essas ameaças de abandono, com essas desqualificações, mas também você pode usar isso como um desafio para você cuidar de você, porque você tem essa capacidade. Você é uma pessoa que pensa a respeito de si mesmo, que quer se libertar, que está passando por toda essa travessia. Então você é uma pessoa como qualquer outra, saudável e que foi pega num ponto. Quem é que não tem um ponto a ser resolvido na vida? A gente está aqui para isso, para a gente despertar desses lugares obscuros. A pessoa que adoece demais, ela não vê que ela tem lugares obscuros, ela vê que o outro tem lugar obscuro. Então saiba que você pode sim se libertar desse tipo de relação, onde eu li aqui que alguém falou canto da sereia. Sim, é um canto da sereia, mas assim, a história, todo aquele projeto em você é dele. É dele. Então quando a gente fala de relacionamento tóxico, que parece uma droga que você não consegue sair, porque tem um monte de coisa. Eu me lembro quando ele foi afetivo comigo, eu me lembro do sexo, que era muito bom. Gente, isso é tudo manobra, é tudo, eu sempre falo, é tudo fatia do mesmo bolo. Essas lembranças nostálgicas que você tem é de um momento onde você sentiu uma aceitação absoluta. E isso daqui pode ser até uma necessidade sua, de ter uma aceitação absoluta que talvez você ficou arranhado ao longo da sua vida, mas essa aceitação absoluta é quando você se aceitar na tua própria dor e você efetivamente ficar inteiro no amor que você tem por você, inclusive pelas suas partes frágeis, vulneráveis.
Você pode fazer isso daí e é você que tem que fazer isso daí por você. E não esperar que o outro preencha isso para você ficar estável. Porque quem precisa disso é ele, o abusador. Então, que você possa perceber que a gente está no universo espelhado e que as questões principais e fundamentais que ele coloca em relação a você são 100% dele. 100%. E a tua responsabilidade é e sempre vai ser com a sua própria vida. Ele não está sendo responsável em momento algum pela sua vida. Ah, eu estou cuidando de você. Ah, eu estou fazendo algo por você. Isso daí não é cuidar da sua vida. Isso daí é te amarrar dentro do ciclo da falta que ele tem, que em alguns momentos ele sabe que você precisa ser cuidado. Então ele é aquele bate e alisa para você não abandoná-lo e para você entender que ele é um ser superior, porque ele precisa desse tipo de alimento. Então, gente, hoje eu fiz questão de fazer essa live porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de sair desse ciclo abusivo e eu acho que o conhecimento desperta. Então, eu quero deixar essa chave para vocês, fundamental, que quem tiver nessa ilusão, nessa questão de torpor, de que o outro é mais frágil ou de que o outro é perigoso, que pode fazer coisas. Gente, ele até pode ameaçar e fazer e falar mal e convencer algumas pessoas que você é menos ou que você é ciumenta ou ciumento ou que você leva uma vida falsa. Pode fazer qualquer coisa, mas o tempo vai revelar a verdade das pessoas. Então, às vezes a pessoa corre o risco de ser mal vista de uma maneira totalmente hipócrita, assim, porque a gente sabe que isso daqui é uma manobra, mas a verdade fica revelada. Em algum momento ela se revela. E mesmo se não se revelar a verdade do jeito que você quer, você pagou o melhor preço de todo, que é a tua libertação. Você sabe da tua verdade. Eu já vi mães e pais que se separam de relacionamentos abusivos e ficam pensando assim, olha, que meu filho o que meu filho vai achar? Eu estou sofrendo alienação parental. Então eu sempre recomendo que os filhos façam terapia sempre, exatamente por conta de um ou outro pai narcisista que é uma influência bastante, que prejudica bastante o desenvolvimento dos filhos, mas ainda assim, se você se manter na sua retidão de alma, sendo quem você é, qualquer coisa que esse pai ou essa mãe alienador vai falar, vai cair por terra. Porque você vai continuar sendo a pessoa que você sempre foi. E você é um ser humano que pode ter se enganado e ainda assim teve algo que foi fantástico, que você e teu ex aí, a tua ex, vocês propiciaram que essa criança nascesse. Então, tem até, mesmo que inconsciente, de modo inconsciente, uma generosidade desse filho ser quem ele é. Agora e sempre, e ele vai ter o desafio dele, do discernimento dele, e aí é dele o desafio, de ver quem é quem nessa jogada. E você vai ter o teu desafio de lidar com outro que não é você, que é o seu filho, e ver como que ele se desenvolve na historinha da alma dele, que é dele também, que é o desafio desta história de alma. E esse teu ex-marido, ou ex-esposa, ou ex-namorado, ou ex-ficante, eles vão ter a vida inteira, assim como você, oportunidades para despertar. A grande questão que eu vejo na maioria desses relacionamentos, desse estilo de vida, é que cada vez que você não honra algo e você não muda o teu ciclo evolutivo para algo que vai te fazer bem legitimamente, a vida vai te entregar situações mais difíceis. Eu não estou falando isso como uma ameaça nem nada, mas é que vai doer mais. Porque a ideia é que você desperte para você viver bem com você. E o preço que você paga para isso é você se desidentificar com esse tipo de abusador e de questão, para você se identificar com as suas dores, com a sua vulnerabilidade, cicatrizar e seguir em frente. Esse é o ponto principal, tá bom? Então, deixo para vocês aqui o meu beijo enorme e
a gratidão por poder passar essas informações para vocês. E a minha palavra-chave, que é o que eu vivo, que é quanto mais despertos, melhor. Então nós vivemos numa corrente de despertar. Quem me segue, quem segue esse caminho de encontrar essa lucidez, faz uma corrente que se alastra, que nem uma antena parabólica. Então, quanto mais despertos, melhor, e que nós possamos estar despertos para de verdade sermos quem nós de fato somos, e para que cada um de nós possa cumprir a sua sagrada missão nesse planeta azul, sem ser manobra de massa, né? Porque tem muita gente que ouve um monte de coisa e fica manobra para ser aceito numa tribo. E não tem autoconsciência. Não tem autoconsciência. Isso também é relacionamento tóxico, isso também é relacionamento abusivo. Então ele fica sendo autoabusivo, porque as pessoas são massa de manobra e não têm autoconsciência. E podem cometer a maior atrocidade por falta de consciência. A gente é extremamente criativo. Eu vivo e acredito nessa energia de amor, de construção. Então, que nós possamos estar despertos para a gente construir o nosso direcionamento de vida com bastante criatividade, com amor, e que isso possa se alastrar. Então, essa é muito das funções que eu falo nas minhas lives sobre rompimento de relacionamentos abusivos e de você sair do seu autoabuso, de você despertar e ver que você não pode ser massa de manobra, nem de um abusador e nem de abusadores que movem nações. Essa é a minha palavra para vocês, tá bom? Um grande beijo e a gente vai se encontrar semana que vem, às 8 horas da noite, de novo aqui. Aguardo vocês. Beijão!